Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico nesse momento. Eclesiastes, capítulo 12, diz que Salomão se arrependeu. Eu tenho um vídeo que fala sobre essa questão, se Salomão se arrependeu, e algumas pessoas citam Eclesiastes, capítulo 12, para justificar que Salomão tenha se arrependido. Vamos avaliar este texto e compararmos com outros, principalmente 1 Reis, capítulo 11. O capítulo 12 de Eclesiastes não diz que Salomão se arrependeu. Nem ele mesmo afirma isso. Ele faz ali um resumo da vida, se baseando em suas próprias experiências e aplica conselhos. Literalmente, ali não diz nada que ele se arrependeu. Apenas alguns interpretam assim. Os versos 13 e 14 são conselhos. Não diz que ele aplicou isso na sua vida pessoal. Salomão passa uma avaliação negativa da vida como vaidade. No fim, ele conclui com sábios conselhos, indicando o real sentido da vida, no temor de Deus e no amor a Ele. Eu não vou ler, mas está no capítulo 12, verso 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, literalmente não diz que ele se arrependeu. No sentido literal, está em 1 Reis, capítulo 11, onde diz que ele não perseverou em seguir a Deus. Vamos fazer uma avaliação antes de concluirmos. Até onde a Bíblia diz sobre Salomão, não diz que ele se arrependeu. Vamos ler 1 Reis 9 e verso 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os estatutos e os meus juízos, tá? Agora veja que o verso diz, se tu andares, mas ele não andou. Vamos prosseguir para chegar à conclusão. Agora vamos ler 1 Reis 11, versos 5 e 6. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amontas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, veja bem, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi. Veja que diz que Salomão não perseverou em seguir a Deus como seu pai Davi. Então veja que Salomão foi idólatra, e no verso 6 diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como fez Davi, o seu pai. O capítulo 11, que fala da apostasia de Salomão, é o mesmo capítulo que fala sobre sua morte. E veja que diz, no sentido literal, que Salomão não perseverou em servir a Deus até a sua morte. Vamos continuar. Agora 1 Reis 11, verso 43. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que aqui narrou a sua morte, e não houve nenhuma indicação que ele tenha se arrependido. Muito pelo contrário, Salomão não perseverou em andar no caminho de Deus. Salomão, de servo de Deus, passou a idólatra. Salomão não podia dizer que o Senhor era o único Deus. O livro da Bíblia, escrito por Salomão, não justifica seus erros. Ninguém vai ser salvo por deixar livros escritos.
e nem mesmo por ter pregado o Evangelho. Mateus 7, 21 a 23 nos prova isso, que muitos vão se justificar no dia do juízo. Em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos e não fizemos maravilhas. E Jesus dirá, não vos conheço. Então fazer a obra não significa que a pessoa é salva, e escrever livros também não, e dar conselhos que nem ele viveu também não. O livro de 1 Reis está no sentido literal e não precisa ser interpretado acerca dessa questão de Salomão. Até no momento de sua morte, não cita que ele se arrependeu. Muito pelo contrário, diz que ele não perseverou como fez Davi, o seu pai. Davi pecou, mas a Bíblia mostra seu arrependimento e que não é o caso de Salomão. Então, Eclesiastes capítulo 12 já dá para chegarmos à conclusão. Não pode ser usado como base para alegar que Salomão tenha se arrependido, senão anula 1 Reis 11, onde diz que não perseverou em seguir a Deus. Dar conselhos não significa que o conselheiro vive o que ensina. Ele aconselhou de acordo com as suas próprias experiências, mas não mostra ter se voltado a Deus. Apenas aconselhou. A história de Salomão nos revela que o conhecimento da palavra de Deus não é suficiente prevenção contra o pecado. O pecado procede do coração e só pode ser debelado quando o nosso coração se inclina a Deus e tomamos a decisão sincera de abandonar os nossos pecados. Deus liberta do pecado e do poder do pecado. A Bíblia nos garante. Mas isso é quando a pessoa se sujeita à palavra. Salomão foi o homem mais sábio da sua época. Aprendemos que ter sabedoria e viver com sabedoria não é a mesma coisa. Salomão não aplicou a sabedoria que tinha na sua própria vida. Salomão morreu com sabedoria, mas não na sabedoria. Salomão não resistiu à cobiça carnal pelas mulheres, que foi o mesmo defeito de seu pai Davi. Mas Davi se arrependeu, como a Bíblia prova de forma clara e literal. Bem diferente de Salomão, que até onde a Bíblia fala sobre ele, não mostra nenhum sinal que ele tenha se arrependido. O castigo de Deus sobre os pecados de Salomão resultou na divisão de Israel em 2 reinos, sendo que apenas um deles foi governado pelos sucessores de Salomão. Então é isso aí, então. Esse foi o meu ver sobre o assunto. Existem temas e passagens da Bíblia que, para você chegar à real conclusão, é necessário você fazer uma junção. Você precisa ler outras passagens da Bíblia para chegar à conclusão, porque senão se torna um texto isolado e fora do seu contexto, como alguns fazem na tentativa de interpretar. Então, Eclesiastes 12 não diz que Salomão se arrependeu. Só ler bem lá e vai ver que lugar nenhum ele diz que ele se arrependeu e se voltou a Deus, como fez Davi. Davi deixa claro no Salmo 51 que ele se arrependeu de coração e alcançou o perdão. Salomão, a Bíblia até onde diz no capítulo 11, não fala nada. É como eu disse, o mesmo capítulo 11 que narra a sua apostasia é o mesmo capítulo que narra a sua morte, sem nenhuma evidência dele ter se arrependido. Então é isso aí. Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se quiser, pode postar aí o seu comentário, o seu ver sobre o assunto, mas com respeito. Tem muitas pessoas postando comentários desrespeitosos e eu excluo todos assim que eu vejo. Muito obrigado e até o próximo.